Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de brownies. Nessa aula nós vamos aprender a utilizar o nosso mega equipamento que eu apelidei o meu de Transformers Optimus Prime, que é a nossa batedeira planetária da Saro Equipamentos Gastronômicos. O nosso misturador elétrico que se transforma numa batedeira com a nossa caixa acoplada, que tem todas as funções e a rotação planetária através dos mecanismos criados pelos engenheiros da Saro Equipamentos Gastronômicos. Esse nosso equipamento conta também com um globo para fazer massas airadas, para bater chantilly, merengues. Também temos o nosso batedor gancho para massas pesadas. Sim, o nosso equipamento tem capacidade e força para bater massas pesadas com farinha de trigo, então você pode até sovar pão com ele. Olha que bacana. Então aqui a gente tem o nosso equipamento, ele também tem a capacidade de 10 litros. Esse modelo aqui não tem indução. Eu optei por esse modelo aqui. Ele é uma panela que vai funcionar no fogão a gás, né? Fogo com chama. Mas você também tem a opção da panela de indução, como a gente já viu em outra aula aqui do nosso curso de confeitaria profissional. Então agora eu vou ensinar para vocês como desmontar esse equipamento e como utilizá-lo. Esse é o primeiro passo. Então, além desses dois batedores, o que já está acoplado nele, que vocês vão conhecer, é o batedor raquete, para massas que não precisam de ar, mas que precisam ser homogeneizadas, ok? Então vamos lá conhecer. A gente começa tirando a trava do motor de cima, a primeira trava. Então nós temos duas travas aqui de um lado e duas travas do outro. Então a gente vai começar tirando a trava do motor, tá? Tiramos de um lado e tiramos do outro. Muito fácil, muito simples. Retiramos as duas travas e temos um motor separado da caixa da nossa batedeira planetária. Essa trava aqui é uma travinha que você retira se você quiser utilizar o nosso batedor misturador da panela mexedora. Então aqui, ó, você segura, essa minha aqui tem uma rosquinha e eu retiro, tá? Então, ó, eu coloco quando eu quero utilizar a batedeira planetária, porque essa travinha, ela precisa encaixar no acoplamento que tem aqui. Então vocês vão ver agora numa visão de cima o acoplamento, que a travinha precisa encaixar perfeitamente para fazer a junção desse nosso motor com a caixa acoplada. Então olha aqui, pessoal. Essa é a parte da nossa caixa acoplada aqui, da nossa batedeira planetária, e aquela travinha precisa encaixar nesse vão. Então vocês entenderam, né, pessoal? Essa travinha precisa ser retirada quando você for utilizar ela como panela mexedora, para encaixar aqui a nossa espátula de silicone. Quando você for utilizar como batedeira planetária, essa travinha precisa estar aqui nesse eixo para encaixar o nosso motor aqui no nosso acoplamento da batedeira. Então, retiramos essa primeira parte do motor, agora a gente retira essa caixa acoplada. O mesmo processo. Você retira a trava de um lado, que é uma trava de rosca, você vai retirar no sentido anti-horário. Retirou, a gente retira a outra trava, também no sentido anti-horário. Para apertar, sentido horário, para desapertar, sentido anti-horário. E aqui a gente tem a nossa caixa acoplada. Ela tem aqui duas alças para facilitar você pegar aqui ela, ó. Fica muito mais fácil. Então, ela não é muito pesada, a gente consegue pegar ela. E aqui está a rotação da nossa batedeira planetária. Ó, vou apoiar ela aqui na própria panela para mostrar para vocês como a gente faz para retirar o batedor. Então, a gente faz uma leve pressão contra o motor, então aperta um pouquinho para cima e gira, retirando. Muito simples. Então, esse mecanismo aqui, ó, esse recorte aqui no nosso batedor, ele encaixa na direção do pino. A gente faz uma leve pressão, dá uma empurradinha e gira. Ele vai estar travado, ó. Tá travado. Para destravar, empurra e gira no sentido contrário do que a gente apertou, certo? Assim a gente consegue trocar o batedor e utilizar qualquer outro batedor, que tem o mesmo recorte aqui, ó, nos batedores. Então, alinha com a trava, aperta e gira. Pronto, tá firme para ser utilizado. Aperta, gira no sentido contrário, tá livre para a gente colocar outro batedor. Para fazer o nosso brownie, a gente vai utilizar o batedor raquete, que a gente só quer homogeneizar essa massa. Então, apertei, girei, tá acoplado. Só isso, ok? Então, agora a gente vai posicionar novamente aqui, tá? Em cima dos furos da nossa panela. Vocês já conhecem a panela mexedora, então é só alinhar conforme os furos,
alinhou com os furos, a gente vai fazer o aperto novamente com as travas. Mas antes disso, a gente vai colocar os ingredientes aqui no nosso recipiente, que é como se fosse o nosso bowl da batedeira, nossa panela, mas é o recipiente onde a gente vai bater os ingredientes com a nossa batedeira planetária da Saro. Agora nós vamos começar com a nossa receita do brownie. Não é simplesmente uma receita, aqui você vai aprender a técnica por trás dessa receita para você desenvolver suas próprias receitas, conseguir fazer alterações, variações dessa massa, saborizar. Então vamos lá. Brownie. Quais são os tipos de brownie? Com uma única receita você consegue dois resultados diferentes. Existe o brownie cake, que é com uma textura de bolo solado. É um brownie mais seco que foi cozido por mais tempo. Existe o brownie fudge, que é uma textura cremosa. Ele é cozido por menos tempo, ele é coccionado no forno. Cocção é o termo técnico para a palavra cozimento na gastronomia. Então, a gente cocciona, cozinha pouco o brownie fudge comparado ao brownie cake. Então, o brownie cake ele é assado numa temperatura mais alta e o brownie fudge numa temperatura mais baixa por menos tempo. O brownie cake por mais tempo. O brownie cake é um bolo solado, ele tem uma textura mais seca e mais macia de bolo. O brownie fudge tem uma textura mais cremosa, de um doce, de um fudge mesmo. E ele é bem mais cremoso. Um pouquinho mais mole, você pode até achar, confundir, pensar que ele está cru, mas não tá. Combinado? Então, vai depender do que você quer vender, do que o seu cliente gosta. Eu tenho preferência pela textura do brownie fudge. Então a receita é a mesma, a técnica de preparo é o mesmo. A única diferença é o tempo de forno, tá? Que com o nosso forno turbo digital da Saro, que vocês também vão conhecer, vai ficar pronto muito mais rápido. Então, a técnica sempre para poder fazer um brownie é a seguinte. A gente começa derretendo o chocolate junto com a nossa gordura, que aqui no caso é a manteiga. Pode ser chocolate fracionado? Pode ser. Qual é a diferença do chocolate fracionado? O que é chocolate fracionado? Gente, chocolate fracionado, na verdade, não é chocolate. Pela legislação brasileira, para um chocolate ser chamado de chocolate, ele precisa ter na sua composição, a maior parte da gordura precisa ser gordura da manteiga do cacau. Então, manteiga de cacau precisa ser a principal gordura nos ingredientes, na composição do nosso chocolate. E se não tem essa manteiga de cacau, se a gordura for a gordura vegetal hidrogenada, ele não pode ser chamado de chocolate. Então a indústria colocou o nome de cobertura fracionada. Cobertura sabor chocolate. Essa cobertura não é chocolate de verdade porque não tem a gordura da manteiga de cacau. Então ela tem um sabor inferior, não tem um sabor tão nobre quanto o chocolate de verdade. Então o chocolate de verdade, a diferença é que ele tem na composição dele como principal fonte de gordura a manteiga de cacau, que é da própria fruta que compõe o chocolate, que é o cacau. Então, para o nosso brownie, o chocolate ideal para ser utilizado é o chocolate meio amargo. Por quê? No nosso brownie, na composição dele, vai açúcar. O açúcar vai ser responsável por criar aquela casquinha, aquela crosta, sabe? Que fica bem crocante, aquela película na parte de cima do brownie. Sem ele, isso não é possível. Então, a gente colocando o açúcar vai acabar deixando uma sobremesa muito doce. Se tem uma sobremesa muito doce, seu cliente só come uma vez porque é enjoativo. E o intuito aqui é fazer você ganhar dinheiro. Então, para ele comprar duas vezes, uma sobremesa equilibrada cai muito bem. Então, a gente vai utilizar aqui chocolate nobre, que é o chocolate de verdade, sabor meio amargo, né? A categoria do chocolate meio amargo. Também pode ser ao leite, mas vai ficar mais doce. Então, vai daí da sua escolha. Mas a minha receita eu sempre faço com chocolate meio amargo, combinado? Então, o primeiro passo é levar para derreter esse chocolate aqui junto com a gordura, que aqui é a manteiga. Pode ser margarina? Não aconselho. Tem uma outra receita que eu vou deixar de bônus para vocês na nossa apostila, no nosso material de apoio, que leva margarina. É um brownie comercial, mais barato, tem um custo menor, mas não tem um sabor tão nobre. Então, para o brownie clássico, esse que eu estou ensinando para vocês, é importante utilizar manteiga. Pode ser com sal ou sem sal. A diferença é que com o sal vai realçar o sabor. Sem o sal, a gente vai ter uma receita padrão. Eu costumo, quando eu estou utilizando margarina sem sal, colocar uma pitadinha de sal para dar aquela realçada no sabor, porque essa é a função do sal. Pessoal, o primeiro passo da nossa receita é fazer a emulsão do nosso chocolate derretido junto com a manteiga derretida, tá? Então a gente vai misturar, porque os dois têm gordura, né? Então a gente vai misturar essas duas gorduras, como a gente está fazendo aqui agora, e levar para a nossa batedeira, que também é a nossa panela mexedora. Que baita evolução esse equipamento, né? Ó, vou colocar aqui o meu chocolate com a manteiga depois de homogeneizado. Tá vendo que parece agora que é só chocolate? Então, fiz a
junção aí do chocolate com a manteiga. E agora o próximo passo é entrar com açúcar e o cacau em pó. Precisa ser cacau, tá, gente? Cacau 100%. Diferença de cacau e diferença de chocolate. Chocolate é uma mistura de açúcar com cacau. A gente já tem açúcar, então a gente não precisa de mais açúcar. Esse daqui é cacau, 100%. A gente coloca o cacau aqui e agora a gente vai montar a nossa batedeira para começar a bater e misturar isso daqui. Depois a gente vai entrar com os demais ingredientes. Agora a gente vai travar nossa panela aqui com as nossas travas, tá? Girando no sentido horário agora para poder apertar. Como eu falei, gente, se vocês quiserem, vocês podem fazer o derretimento do chocolate com a manteiga diretamente na panela, tá? Pode levar ela para o fogo, derreter e depois trazer para poder seguir com o passo da receita. Combinado? Então, acoplamos ali. Agora o nosso motor, ele precisa estar nivelado com a parte da frente. Então, se você perceber, tem um recorte menor aqui nessa caixa acoplada, que é do mesmo tamanho do recorte menor do motor. Então, ele tem que estar alinhado com essa frente, ok? O recorte menor com o recorte menor para encaixar aqui certinho. A gente vai, encaixa ali, vai girando até ele encaixar naquele acoplamento que eu mostrei para vocês, né? Encaixou aquela travinha, a gente pega e trava esse motor aqui no acoplamento da nossa batedeira. Então vamos lá. Aperta aqui, trava bem. Então ele funciona como uma panela mexedora. Você vai ligar e vai regular a velocidade aqui por esses botões. Então, esse meu equipamento é bivolt, ele já está com a chavinha virada aqui para o 127, que é a voltagem aqui. Eu vou ligar. E olha aqui, ó, ele já começa a fazer um movimento de órbita, um movimento orbital da batedeira planetária. Olha que bacana, gente. Agora dá pra gente aumentar a velocidade, ó, ou diminuir, tá? Esse equipamento é mais utilizado para você fazer mais de uma receita, quando você quer aumentar a sua produção. Ele tem uma capacidade semi-industrial, tá, gente? Então dá pra você fazer aqui umas 4 receitas desse brownie que eu tô fazendo aqui, combinado? Então a gente começou mexendo, ó. Então depois da gente esfriar essa temperatura do chocolate com a manteiga, agora sim a gente pode entrar com os ovos. Por que não colocar os ovos antes? Para eles não cozinharem com o calor do chocolate que acabou de ser derretido com a manteiga, tá? Então, ó, agora eu entro com os ovos. E a batedeira vai ajudar a gente a fazer essa emulsão aí dos ovos, ok? E agora a gente entra com a farinha de trigo, tá? Ó. Posso aumentar a velocidade aqui. A gente está numa velocidade baixa, tá, gente? Então, ó. Olha a velocidade que a nossa batedeira ela vai chegando, ó. A gente também tem a velocidade alta aqui no batedor, tá? Ó. A nossa massa de brownie não precisa bater por muito tempo. Agora que a nossa massa de brownie já está pronta, a gente vai retirar aqui, desmontar o nosso equipamento, tá? Como vocês já viram, já aprenderam aí. Tira as travas da parte do motor. Colocar ali de lado aqui. E agora, tiramos as travas da parte da engrenagem, da nossa batedeira. Agora, ó, vou tirar aqui, tá? Posso até apoiar na própria panela aqui, ó, para tirar esse batedor. Ó. Vou fazer sujeira. Tirar aqui o meu acoplamento. Então agora a gente tem uma massa de brownie. E aqui eu fiz pouca quantidade de receita, tá, gente? Como eu falei, esse equipamento aqui é indicado quando você quer fazer uma coisa em maior quantidade, né? Você também consegue fazer pequenas quantidades, mas aqui eu tô fazendo apenas uma receita, tá? Então o indicado aí é você fazer pelo menos aí a partir de umas 3 receitas, ok? Consegue fazer até umas 6 receitas dessa aqui. Tinha dito 4, mas tô vendo aqui que ele tem capacidade para muito mais do que isso, tá? Então, olha só que massa bonita, cremosa, bem homogênea. Ó, pronta pra gente assar. Agora, pessoal, a gente vai transferir essa massa para uma forma, tá? Da sua preferência aqui. Essa massa vai me render uma forma redonda, tá?
de 20 centímetros de diâmetro, ok? Então, assim, é importante, gente, você não ter um brownie muito baixo, tá? Por quê? O brownie muito baixo, ele obrigatoriamente vai ficar na textura cake. Por quê? O brownie muito baixo, ele assa muito rápido, então vai ficar um brownie seco. Se você quiser a textura fudge, vou mostrar o ponto para vocês, você precisa de uma forma, tá? Que não deixe o seu brownie muito baixo. Então aqui a gente precisa de uma boa espessura para o nosso brownie. Agora que já temos a massa do nosso brownie aqui na nossa forma, olha só, gente, que sensacional. Tá super cheirosa. A gente vai assar esse brownie a 180 graus. Por quanto tempo? Isso vai depender muito da quantidade que você está assando, tá? Eu acredito que essa quantidade aqui vai ficar em média 20, 25 minutos no nosso forno, que é um forno turbo digital da Saro, né? Não é qualquer forno, vamos lá, que a gente está falando aqui de um mega equipamento, combinado? Então agora eu vou assar meu forno turbo digital da Saro, que é esse que está bem aqui que eu vos falo, né? Vou te falar um pouquinho das qualidades desse forno. Bom, esse é o forno turbo digital da Saro. Ele tem 4 andares aqui, ó, são 4, digamos assim, andares, né? Com 4 bandejas, gente. Essas bandejas aqui, elas todas têm furinhos. Por que desses furinhos? Para fazer com que o calor ele passeie entre os andares do forno e asse os seus alimentos com uniformidade, tá? Então esse forno aqui ele conta com uma turbina e um painel digital. O diferencial dele, desse modelo digital, é que ele também conta com a injeção de vapor. Então eu ligo ele aqui no painel digital, a turbina liga automaticamente, você consegue sentir o vento dela daqui de fora, de tão forte que ela é, e tem uma resistência ao redor dessa turbina, né, para dissipar o calor em todo o forno. Então não tem esse problema de, um bolo, o meu forno não está assando de um lado. Aqui essa turbina faz o trabalho de espalhar todo o calor pelo forno, tá? Nesse painel aqui, programável, a gente consegue ajustar temperatura, clicando em programação. Ele chega até a temperatura de 280 graus. Então, para o nosso forno, para o nosso brownie, eu vou ajustar ela até a temperatura de 180 graus. Ó, vou baixando aqui até a temperatura de 180 graus, tá? A gente também consegue chegar em temperaturas baixas, como uma temperatura de 50 graus, que é a temperatura mínima aqui para o nosso forno, tá? Ele conta com luz interna também, ok? Ó. Pronto, a nossa luzinha lá, para você ver se estiver num ambiente escuro, né, como está o preparo por dentro. E aqui é a nossa injeção de vapor, que você pode ligar ou desligar, tá? Então a gente também programa o tempo aqui, ó, tempo, que eu vou colocar, ó, 20 minutos, dou OK no tempo, clico de novo, tá rodando o tempo, já tá contando ali no meu cronômetro, tá? Então esse forno, gente, é um forno excelente para confeitaria, para quem trabalha com salgado assado. Ele é ótimo para assar bolo, ele assa tudo, massa de brownie, massa de bolo, quem trabalha com biscoito, enfim, pão de queijo, lanchonete. É um forno específico para quem quer ganhar dinheiro. Então esse forno é o melhor que existe para você ganhar dinheiro. A gente também tem outros formatos desse forno, tá? Com a mesma potência e a mesma turbina. Mas enquanto eu vou falando sobre esses outros fornos, né, que nós temos, eu vou deixar o nosso brownie aqui para assar. Uma dica, se eu estou utilizando só um andar do forno, eu coloco ele bem no meio e deixo sem as outras bandejas, tá? Por quê? Para eu não ter ocupando ali espaço desnecessário. Então, se eu estou usando só uma bandeja, a gente vai deixar só uma bandeja. Retira todas as outras, deixa uma única bandeja, tá? Então, aqui para o nosso brownie, a gente não precisa nem pré-aquecer o forno, já que ele é um forno turbo, ele vai chegar aqui numa temperatura rápida, a gente não precisa pré-aquecer para essa receita. Já está programado a 180 graus. Vou ativar aqui o tempo dele. Já está contando aqui 20 minutos, ele tem um timer sonoro, vai me avisar quando chegar nesses 20 minutos. A Saro tem diversos modelos de forno, que atendem desde pizzarias até padarias e confeitarias. Então esse é o forno turbo digital. O digital conta com a função de injeção de vapor, para você fazer pão, para você fazer pudim sem precisar de banho-maria. Esse forno é sensacional. Nós temos uma linha também que é exatamente o mesmo layout, só que com botões analógicos. Então, a regulagem ali do tempo e da temperatura é feita através de botões analógicos, ok? Tem um bom custo-benefício. A gente também tem um forno giratório,
Um forno giratório, você tem, é bom para poder assar pizza também, para poder assar frango assado, enfim, salgados assados é muito bom. Ele fica rotacionando, ele gira ali dentro, ótimo também para atender a sua necessidade aí no seu negócio. Fora isso, a gente ainda tem um forno esteira para pizzaria, que assa pizza em poucos minutos. A pizza entra de um lado, sai do outro rapidinho, super assada, atinge uma temperatura de mais de 300 graus. É ótimo para pizzaria. Também temos fornos gigantes para panificação, para padarias, enfim. Consulte o nosso catálogo, você pode consultar o nosso catálogo através do site da Saro, você vai encontrar o site da Saro também no nosso material de apoio aqui do nosso curso online. Caso você queira conhecer mais os produtos, caso você tenha visto algum produto aqui no nosso curso que você gostou, achou interessante, achou bonito, achou legal, quer ter na sua produção, você também pode adquirir na nossa revenda oficial. O site vai estar no nosso material de apoio. Enquanto a gente fala aqui, ó, o forno já está ali assando a 60 graus, o timer já está rolando. Daqui a pouco vocês vão ver que incrível que fica o resultado desse brownie em quanto tempo a gente assou ele sem pré-aquecer o forno. Pessoal, nosso forno já apitou. Olha só o aviso sonoro dele, tá vendo? Ele se mantém ligado, o timer é apenas para um aviso sonoro. A gente vem aqui, ó, desligamos o nosso forno, tá? Vamos ver agora como ficou. A turbina desliga, tudo desliga, tá vendo? Ele desligou aqui. Agora a gente vai pegar aqui nosso brownie, para vocês verem que brownie bonito. E a gente testar também para ver se já chegou no ponto correto de assamento do brownie. Aqui o resultado que eu quero é um brownie bem cremoso, tá? Que é o brownie fudge, ok? Então, ó, eu venho aqui, ó, com um palitinho. Vou vir aqui no canto primeiro. Tiro. Você percebe que ele sai um pouco sujo, mas ele não está completamente líquido. Esse é o ponto para a gente retirar o nosso brownie. A gente vai fazer esse teste também aqui, ó, no meio. Olha a nossa caixinha, gente, que perfeita. Ó, olha essa caixinha aqui, ó. O responsável dela é o açúcar, tá? Olha, olha que casquinha bonita, ó. Então, ó, venho aqui no meio, tiro, ó. Tá vendo que aqui no meio ele tá bem líquido? Então isso significa que ele ainda precisa ficar mais um tempinho dentro do forno. Então o ponto que ele precisa sair, como eu falei pra vocês, ó. Aqui no cantinho ele já chegou nesse ponto, ó. Ele sai um pouco sujo, ó. Mas ele não sai líquido como saiu aqui, ó. Vou fazer outro teste aqui, ó. Tá vendo? Ele tá saindo bem líquido. Então não tá no ponto certo ainda. A gente precisa de mais um tempinho de assamento ali. Acredito que mais uns 5 minutos ali a gente já consiga atingir o ponto aí do nosso brownie. Então o ponto é quando ele sai meio sujo assim, mas não completamente líquido, tá? Vamos retornar com ele pro forno por mais 5 minutos. Depois de mais 5 minutinhos, gente, ó, vamos fazer o nosso teste aqui, ó. Olha só a diferença, gente. Olha como ele sai sujo, mas ele sai sujo com um pouco de farelo. Completamente diferente daquele nosso primeiro palito. Ó, tá aqui o nosso outro palito para vocês compararem a diferença, ó. Então, esse daqui é o ponto do brownie fudge, tá? Se ele sair completamente limpo, a gente chegou no ponto do brownie cake, que é aquele bolo mais soladinho, um brownie mais seco. Esse daqui é o ponto do brownie fudge, tá? Que é o brownie mais molhadinho, mais cremoso, ok? Depois de frio, gente, agora a gente passa com o auxílio de uma espátula ou de uma faca ao redor aqui da nossa forma, tá? Ó, essa é a espessura ideal para o brownie, tá? Aqui ele tá com mais ou menos uns 2,5 cm de altura. Essa forma aqui é uma forma de 5 centímetros de altura. Não é bom assar ele numa forma muito alta, para não ficar condensando o calor lá dentro. Então, quanto mais baixa, melhor a forma para a gente assar o nosso brownie, tá? Uma dica extra aí. Então, agora, a gente vai desenformar ele, ó. Coloco ele aqui, viro. E eu gosto de sempre assar o brownie. Olha como sai com facilidade aqui, ó, quando tem um papel manteiga. Então eu gosto muito de assar o brownie com papel manteiga. Isso facilita muito. E olha que brownie perfeito. Nada de queimado, a massa não está ressecada. O forno da Saro, quando usado da forma correta, claro, com as técnicas corretas, por isso a gente está aqui dando um curso para vocês. Ele vai cumprir seu papel muito bem, sem ressecar os nossos produtos. Então olha só que brownie fofinho, macio, molhadinho, cozido no ponto certo, com umidade, tá vendo? Sem estar ressecado, ó. Vou virar ele aqui, vou usar aqui, ó, uma tábuazinha, só para poder desvirar ele. Opa! E transferir novamente aqui pro nosso prato.
Agora vamos olhar esse brownie por dentro, gente. Olha como ele é macio no corte. Olha essa maravilha, gente. Vou cortar um pedaço pequeno aqui. Olha a cremosidade desse brownie. Olha isso, gente. Acho que dá pra ver daí o quanto ele tá molhadinho. Tá vendo que não tá cru? Olha, ele não escorre. Olha que perfeição. Bom, pessoal, então assim nós encerramos a nossa aula de brownies. Que aula sensacional, com 2 equipamentos que nos auxiliaram aqui durante todo o preparo desse brownie. Um único equipamento, onde você pode fazer a cobertura do brownie, o recheio do brownie e a massa do brownie, uma panela mexedora que se transforma numa batedeira. Isso é muito revolucionário. E claro, finalizado com a maestria de um forno turbo da Sara Equipamentos Gastronômicos. Essa foi a nossa aula de brownies, até a próxima.